Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para nós começar com os nossos episódios. E este será o nosso segundo episódio da série intitulado por Histórias de Advertência. Para os nossos caros internautas que vão nos acompanhar a partir do Facebook, quero pedir para que possa comentar, possa curtir e possas também partilhar este vídeo com o máximo de pessoas que tu puder. Aqueles também que vão nos acompanhar a partir do YouTube, eu quero pedir já para que possa colocar o teu like, possa se inscrever no canal e que possa ativar também os sininhos sempre que nós postarmos novos vídeos para que YouTube possa dar-te o feedback de modo com que você possa assistir. Nós vamos dar a continuidade com a nossa série, como de sempre tem sido o nosso pontapé de partida, a partir de um acontecimento histórico. Então, os factos históricos têm constituído para nós como pontapé de partida. Agora, nós vamos ler no livro de Mateus, capítulo 15, no seu versículo 1 até o versículo 9. Diz assim a palavra de Deus. Então, chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém disseram-lhe: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois comem o pão sem lavar as mãos. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: por que vós transgredis os mandamentos de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe. Quem maldisser seu pai ou sua mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe, é a oferta ao Senhor do que poderia se aproveitar de mim, esta pessoa não precisa honrar a seu pai nem a sua mãe. E assim transgredis os mandamentos de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Bem, este aqui na verdade foi o acontecimento que Jesus Cristo passou, justamente quando ele estava na festa da Páscoa. Isto aí. Então lá havia, de acordo com esta instituição, quando vamos ler o livro de Êxodo, capítulo 12, encontramos a instituição da Páscoa. Deus ordenou a seu povo para que pudesse comer a Páscoa. É uma instituição divina. Só que aconteceu que o povo acabou por adicionar dentro desta instituição certos regulamentos, certas regras que não estavam pautadas no original, na própria instituição original. Ok? E olha só o que eles haviam instituído, de acordo com a tradição. Esta cerimônia, na verdade, que comemorava a saída do povo de Israel do cativeiro egípcio para Canaã, eles agora haviam colocado lá regras que não estavam na palavra de Deus, que poderiam lavar as mãos 7 vezes. Ok? Lavar as mãos 7 vezes, só assim que poderiam participar desta substância. Isto aqui, na verdade, dava lugar à doutrina de substanciação. Ok? Esta doutrina, na verdade, é uma doutrina católica, onde como eles consideravam como o corpo de Jesus aquele pão. Então, os discípulos também haviam participado desta crença juntamente com os fariseus, de que era necessário, ok, comer este pão com muita reverência, porque dentro deste pão consistia algumas particularidades que pudesse talvez melhorar as suas condições e as suas vidas. Repare que as suas vidas desligadas de Deus, esta necessidade não foi suprida senão com exigências não santificadas. Agora, o que essa experiência, na verdade, nos pode ensinar? Por que Jesus Cristo, na verdade, foi tão contundente em poder estar em oposição a essas ordenações? Está escrito no livro de Tito, capítulo 1, no versículo 12. Ali o apóstolo Paulo ele vai falar
para alguns grupos daquele tempo intitulado por cretenses. Eles haviam feito algumas coisas semelhantes aos fariseus e escribas. Diz, um deles, próprio profeta, disse, cretenses, sempre mentirosos, bestas ruins, ventre preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Repreende-os severamente para serem sãos na fé, não dando ouvido aos fábulas judaicas e mandamentos de homens que se desviam da verdade. Repare que este comportamento dos fariseus é misturar uma instituição sagrada com regras humanas, e isso acabou por lhes levar a se divorciarem de Deus. E Jesus Cristo chamou isso aqui de mandamentos de homem. O bom é que o próprio eles reconheceram que estas instituições, estes mandamentos eram tradição dos anciãos, não era tradição divina, não era tradição de Moisés, nem dos profetas e patriarcas. Claro que não. Eram simplesmente dos homens. E Jesus Cristo chamou isso aqui mandamentos de homens. E o Paulo chamou isso aqui de quê? De mandamentos de homens que se desviam da verdade. No livro de João capítulo 8, versículo 32, Jesus Cristo uma vez ele disse assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ok? Repare que os mandamentos de homens desviava as pessoas de quem? De verdade. Ou seja, então nos mandamentos de homem havia escravidão. Ao passo que na lei, nos mandamentos, nos ensinamentos, na palavra de Deus, há liberdade. É por esta razão que Jesus Cristo foi tão contundente no versículo 12. Sim, no versículo 12. No versículo 12, ele disse assim, e cercando-se deles os seus discípulos, disseram-lhe, sabe que os fariseus, ouvindo essas tuas palavras, se escandalizaram? No versículo 13, Jesus Cristo disse, mas Jesus respondendo disse-lhe, toda planta que o meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Versículo 14. Deixai-os. São condutores cegos. Ora, se um cego conduzir o outro cego, ambos cairão na cova. Ok? Então Jesus Cristo, pese embora que esta mensagem forte que dava, não trouxe arrependimento para eles. E os discípulos, quando estavam a apelar para eles, Jesus Cristo, ele não mudou as suas palavras. Olha, me desculpe se fui muito contundente, se fui muito forte, se fui austero, se fui duro com eles. Eu peço desculpa se feri a vossa sensibilidade. Não. Pelo contrário, o Senhor levantou mais norma. Aqui é uma lição histórica. Todos aqueles que são ensinadores da verdade, quando ela sofre a oposição, não devem eles diluir a mensagem de Deus com conceitos falsos, com palavras brandas, para poder deixar a impressão daquilo que a palavra de Deus poderia produzir, caso que eles fossem mais duros e mais fortes, ok? Então nós precisamos ser protestantes, precisamos ter responsabilidade para nós podermos continuar a protestar, falar da verdade, mesmo que ela sofra maior crítica. Então, continuando, aquela tradição estava a afastar o povo de Deus dos seus mandamentos. Quais são implicações que tem acontecimentos desse gênero? No livro de Isaías capítulo 28, Isaías capítulo 29, chamando de doutrina dos homens a vinho. Exatamente isso. O que é vinho? Vinho na palavra de Deus representa doutrinas. Eu não sei se o meu caro internauta entendeu. O vinho representa doutrinas. Aqueles ensinamentos dos fariseus era, na verdade, o vinho. Ok? Era vinho. E através deste vinho, fariseus, escribas, saduceus, todas estas classes estavam embriagados. Consequentemente, por causa deste vinho, se esqueceram de Deus. Conforme está escrito no livro de Provérbios,
capítulo 31, no seu versículo 4. O vinho, quando ele é bebido, as pessoas se esquecem da lei. Então, quando o povo de Israel, os judeus e os fariseus, beberam o vinho das tradições dos seus anciãos, se esqueceram da lei. Qual é a lei? Torá, a palavra de Deus. De tudo quanto se ensinava sobre Messias, eles não tiveram a moral suficiente para poder compreender os ensinamentos de Jesus Cristo. Bem, agora quais são as implicações que isso aqui tem no tempo do fim? No livro de 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1 diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, dando ouvidos aos ensinos enganadores e doutrinas de demônios. Então, isto aqui de falsas doutrinas, que é o vinho, erradas doutrinas, que é o vinho, no tempo do fim, vai fazer com que muitos se desviem da verdade. Assim como aconteceu no tempo de Jesus Cristo. Repare, meu querido irmão, afinal, quais são essas doutrinas dos demônios? Em Apocalipse, capítulo 16, no seu versículo 13, e diz: e vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 13 espíritos imundos semelhantes a rã. Versículo 14. São espíritos de demônios, operadores de sinais, que vão ao encontro dos reis do mundo inteiro para congregá-los na batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ok? Você repare claramente, a doutrina dos demônios é sustentada por besta, por dragão, besta e o falso profeta. A besta, ou seja, o dragão nós conhecemos. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. É Satanás. Aqui é fácil, não é? E a doutrina deles nós conhecemos claramente de acordo com 1 de João, capítulo 4, versículo 7. Ali nós encontramos de que aqueles que pecam são do diabo, porque o diabo vive pecando desde a fundação do mundo. Por isso se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. Então, a doutrina do diabo é contra os mandamentos de Deus. Na verdade é o versículo 8, ok? E qual é a doutrina da besta? Vamos com calma. A besta, temos no Apocalipse capítulo 13, duas bestas. A besta que emerge do mar. É esta besta. O que representa esta besta? É o catolicismo. O catolicismo, na palavra de Deus, em Apocalipse, capítulo 2, no seu versículo 20, ali é apresentado por Jezabel, que a palavra de Deus diz assim: mas eu tenho contra ti que tolerares esta mulher, Jezabel, que assim mesmo se diz, profetiza, que ensina e induz os meus servos a comerem as coisas sacrificadas aos ídolos e a se prostituírem. Qual é a doutrina então da besta? Oh, meu amigo, é levar os homens a comer as coisas sacrificadas aos ídolos e a se prostituírem. Esta aqui é a doutrina principal do catolicismo. Ensinar as pessoas a idolatria. Não é o nosso assunto hoje para nós cavarmos esse tema, porque eu tenho o objetivo onde quero atingir. Agora, qual é a doutrina do falso profeta? Nós estamos aqui a descodificar todos eles. No livro de Apocalipse, capítulo 2, no seu versículo 14, a palavra de Deus diz assim: mas também tenho contra ti mas você tens consigo alguns que toleram a doutrina do Balaão, ok? A doutrina do Balaão, o qual ensinava Balaque para lançar ciladas contra o povo de Israel, induzindo-os a comer coisas sacrificadas aos ídolos e a se prostituírem. Você repare que a doutrina da besta e a doutrina do falso profeta é a mesma, ok? Quando nós vamos cavar essa experiência do Balaão, no livro de Números, capítulo 25, nós vamos encontrar que o povo chegou no vale de Sitim e ali começou a se prostituir.
E de acordo com o Apocalipse nos diz que o motivo daquela prostituição foi por causa da influência doutrinária do Balaão, ok? Através daquelas moabitas que entravam no acampamento e o povo de Deus aceitavam as doutrinas de que, irmãos? De Balaão, ok? Qual era essa doutrina? A doutrina de se prostituírem com as mulheres, porque aquelas mulheres eram representantes de quê? De Balaque. Então temos Balaque, temos Balaão e temos as mulheres, ok? Então essas três entidades eram responsáveis para poder causar a ruína do povo de Deus. No tempo do fim, o que representa essas todas coisas? Nós precisamos entender as histórias. Vimos claramente a palavra de Deus até aqui, a doutrina de Balaão. Qual é essa doutrina de Balaão? De ensinar o povo de Deus a comer as coisas sacrificadas aos ídolos. Ídolo é um Deus, ok? Ídolo é um Deus. Reparem, qual é esse Deus? É Baal. Quem é Baal? É o Deus Sol. Aqui é o ponto, meus queridos irmãos. A lição que eu quero trazer justamente para nós aqui, é aqui, meus irmãos, ok? Quando chegaram às margens do Jordão, às fronteiras de Canaã, eles se depararam com falsa adoração, promovida por falso profeta, promovido por um rei apóstata Balaque, que significa desolador, ok? E depois, as mulheres representando falsas igrejas, ok? E Balaque representando o poder político, porque era um rei, e depois o Balaão representando o profeta apostatado, que através da sua influência o povo de Deus se corrompeu com as mulheres, ok? As mulheres que representam o quê? As igrejas, doutrinas corrompidas. E quais são essas doutrinas corrompidas? E quais são os ensinamentos do Deus Sol moderno? Vocês sabiam claramente que essas influências estão a entrar profundamente em nossas igrejas? Por exemplo, a questão do futebol. O futebol é uma festividade, é um divertimento satânico, ok? Do Deus Sol. Claramente isso, meus amigos, do Deus Sol. Infelizmente, assim como os judeus no passado, o que eles faziam para poder manter o povo, para que ele não pudesse entrar em contato com as nações gentílicas? Instituir preceitos, mandamentos que eram de homens, não de Deus. Hoje em dia, em nome de acampamento, em nome de unidade cristã, em nome de comportamento religioso, as pessoas são ensinadas para poder promover entretenimentos satânicos, ok? O futebol é um entretenimento satânico. Infelizmente, nos nossos púlpitos existem pastores, existem anciãos, existem líderes, existem muitos destes apoiando estes divertimentos satânicos diabólicos, de que nós devemos praticar exercício físico, devemos fazer isso. Queridos irmãos, quando nós lemos esses comportamentos, estes ensinamentos à luz da palavra de Deus, vamos entender claramente que são totalmente condenáveis. Não existe nenhuma raspão bíblica para poder dar sanção a comportamento tão satânico quanto este. Se queremos exercício físico, fazemos exercício físico sistematicamente, conforme é ordenado na palavra do Senhor. E um dos exercícios físicos mais excelentes que Deus já nos deu é a agricultura. Exatamente isso que você ouviu. Quantos hoje também, em nome de religião, de acampamento, de eventos congregacionais, acabam por adicionar teatros, acabam por adicionar risadas, acabam por adicionar piqueniques, coisas diabólicas. Infelizmente, eu me lembro que no ano 2019 havia sido feito um acampamento no Luena, numa região lá. E naquele acampamento, quando foram para recolher os resíduos, acabaram por constatar camisinhas, preservativos, ok? Que representava justamente a fornicação, pecados, adultério.
nestes acampamentos não santificados, infelizmente, queridos irmãos, essas coisas têm sido frequentes. Por quê? Porque são tradições que são mandamentos de homens. Não estão pautados na palavra de Deus. Ok? Isto não está pautado na palavra de Deus. E nós fomos ensinados por Deus para que nós possamos ser obedientes a todos os seus mandamentos. Nós não precisamos, queridos irmãos, lançar mãos a qualquer tipo de comportamento que venha diluir a nossa experiência como povo de Deus. Quantas tradições que a Igreja de Deus atualmente tem? Na verdade, são várias. Ok? Leis administrativas não santificadas, autoridades não santificadas nem comprovadas. Tudo isso, todas essas coisas lançam sombra e animam o povo mau, animam o pecado. Queridos irmãos, precisamos realmente nos arrepender antes que seja tarde demais. Eu sei que muitos dos nossos irmãos não gostam dessas coisas, ok? Eu sei disso. Mas é necessário a gente temos que falar toda a verdade, toda a exata verdade, de que o tempo que nós estamos a viver é tempo solene. Nos nossos acampamentos, nos nossos encontros solenes, nas nossas solenidades, é necessário a gente introduzirmos simplicidade e a pureza. É sempre a ausência da presença de Deus que faz com que as pessoas, nesta ausência, seja suprido com o quê? Com divertimento, com dança, com música, com tambores. Essas todas as coisas, esses encontros e concertos musicais para dançar e para divertir. Não! Nós temos uma responsabilidade em Apocalipse capítulo 14, versículo 6, versículo até 12. Ok? A proclamação da mensagem dos 3 anjos. Esta aqui é a nossa responsabilidade. Esses eventos todos devem ser substituídos com a mensagem da verdade presente. Infelizmente, os nossos pastores são cães mudos. Ok? Cães mudos que não ladram. Tá bom? É mesmo isso que está escrito na palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 56, no versículo 5 até o versículo 6. Ou talvez o versículo possa me enganar, ou talvez o versículo 13. Enfim, mas está escrito assim, tá bom? Então, queridos irmãos, nós precisamos tocar a trombeta certa. Dizer que não, isto é pecado e pecado, ponto e final. Não temos compromisso com o pecado. Porque Deus está a preparar o povo para poder entrar na Canaã celestial. Eu espero que você seja um deles, um daquele que está a se preparar para se encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo nos ares. Que o Senhor te abençoe, te cuide. Fortes abraços.